Bem-vindo de volta. Nessa aula eu quero falar sobre a estrutura de um contrato inteligente, ou todas as partes que nós podemos colocar no contrato inteligente. Vamos começar vendo que, na verdade, nós temos, além de contratos, nós podemos escrever interfaces e bibliotecas. O que são interfaces e bibliotecas? Bom, o contrato é aquilo que nós temos trabalhado até o momento, né? Você tem lá as funções, a variável de estado, tudo que vai ser implementado no contrato. A interface de um contrato é como se fosse a planta desse contrato, o esquema de um contrato. Quando nós escrevemos a interface, nós escrevemos apenas o que esse contrato deve implementar, não a implementação em si. Vamos pensar na planta de uma casa. A planta de uma casa diz como a casa vai ser, porém não é a casa, a gente não consegue morar na planta. A interface é parecido. A gente diz o que esse contrato deve implementar, o que um contrato deve implementar, mas sem a implementação. Já a biblioteca é como se fosse um contrato, porém ele tem funções, porém essas funções não são feitas para serem utilizados pela biblioteca, porém por outros contratos. Então, biblioteca é tipo um contrato, tem funções, mas essas funções vão ser chamadas por outros contratos. Então, biblioteca, por exemplo, ela não tem variável de estado, e se tem as variáveis de estado, elas não são utilizadas. Porque ela não é para ser utilizado em si, porém por outros, por terceiros. Nós já vimos contratos e interfaces e bibliotecas serão vistos futuramente nesse curso. E dentro de um contrato, o que a gente tem? Nós temos várias estruturas. Algumas já vimos, outras não. Nós temos as variáveis de estado, nós já vimos amplamente variáveis de estado, são as variáveis que ficam armazenadas permanentemente na blockchain. Nós temos as funções são blocos de execução, que são chamados do exterior ou do próprio contrato, mas a ideia de funções é serem executadas. Nós temos os modificadores, os modifiers, isso não vimos ainda. Modifiers são também blocos de códigos para serem executados dentro de um contrato. Tem um pouco a ver com funções, mas não tem a ver. Vai ficar mais claro quando nós vimos modificadores, mas modificadores são blocos de códigos para serem executados em funções. Nós temos eventos, não vimos ainda eventos. Eventos são formas de gravar logs na blockchain, gravar informações na blockchain. Porém, ao contrário das variáveis de estados, os eventos, a informação gravada por eventos não fica disponível para contratos. As informações gravadas em logs só podem ser acessadas do exterior da EVM. A máquina virtual Ethereum não acessa esses eventos. Os contratos não acessam esses eventos. Nós temos os erros personalizados. Nós podemos criar erros personalizados para serem jogados em algum momento no contrato que a gente queira lançar um erro, a gente pode lançar esses erros personalizados. Nós temos as estruturas, isso já vimos, as structures. As structures são tipos complexos personalizados, tipos onde podemos incluir dentro desses tipos várias variáveis, né, várias propriedades. E também nós temos os enumeradores, os enums, que nós já vimos também, que são tipos personalizados, porém simples. Esses tipos aí, eles são tipos, basicamente são inteiros, de 0 a 255, que nós podemos personalizar. Então já vimos variáveis de estado, já vimos funções, já vimos estruturas e enums, e precisamos ver os modificadores, os eventos e os erros, que nós vamos ver até o fim desse curso. Então, tudo isso aqui, todas essas ferramentas, estruturas, podem ser incluídas dentro de um contrato inteligente.